versículo 51, Lucas 9, versículo 51 até o 62. 51 diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. A mensagem de hoje: o custo do discipulado. Essa daqui pode apagar. Custo do discipulado. As igrejas, elas se empenham na atividade de discipulado. É importante. As igrejas buscam a cada dia melhorar na tarefa do discipulado. E por isso nós temos cursos, nós temos treinamentos, porque não basta ter uma igreja cheia, lotada, e o número dessas pessoas não passam de, um bom número dessas pessoas não passam de uma plateia, e não de discípulos. Vem, consome o que é oferecido, uma boa música, uma boa iluminação, um confortável assento, um clima bem agradável por ar-condicionado, e consome tudo aquilo e depois volta para casa. A igreja, as igrejas que verdadeiramente seguem as Sagradas Escrituras, elas se empenham em formar discípulos, através de cursos, treinamentos, e vão estudando cada vez mais para ter uma didática melhor, pois o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou essa ordem de fazer discípulos. E é muito bom quando nós percebemos a nossa igreja um grupo interessado em aprender para servir. É muito bom ver pessoas na igreja que prontamente tomam iniciativas para fazer algo, ver algo que está fora de lugar, e aí tomam uma atitude para corrigir aquele erro, colocar as coisas no lugar. Então você vê pessoas que demonstram seu amor por Cristo através de ações, de cuidado na igreja, melhorar o ambiente para que mais pessoas cheguem aqui na igreja e seja um ambiente favorável para ouvir a palavra de Deus, ter esse momento espiritual e ter a sua vida impactada. E não só nesse ambiente, nesse arraial onde se reúne o povo de Deus, mas também nesse mundo hostil, esse mundo que nos rejeita, esse mundo que nos maltrata
por estarmos levando o Evangelho de Cristo, mas precisamos estar nesse mundo, nós praticando e testemunhando a nossa fé, e para isso temos que ter uma boa escola, temos que ter um bom treinamento, temos que ter um bom discipulado, beber da palavra de Deus. E hoje nós vamos então estar trabalhando o custo do discipulado, a jornada do coração dividido, porque o texto nos apresenta uma jornada. Jesus indo em direção de cumprir a sua missão, e nesse trajeto há uma lição importante, muito importante para a nossa vida. Quando nós iniciamos aí no versículo 51, onde já tem um título aí, os samaritanos não recebem Jesus, a gente vê uma virada de tratamento para com o Senhor Jesus. Se você olhar direitinho para o escrito de Lucas aqui no capítulo 9, é extenso. Você vê que o bloco de leitura, nós pegamos o versículo 51, então é um capítulo extenso. E Lucas antes vai narrando maravilhas de Jesus, realizações de Jesus, milagres de Jesus, e o povo cercando Jesus. O grupo de pessoas caminhando com Jesus ia aumentando, porque as maravilhas que aconteciam prendiam as pessoas. E era um grupo tão numeroso que quando o Senhor Jesus ia entrar numa cidade, ele enviava os seus na frente, já para preparar lugar, uma hospedagem, porque o número era muito grande de pessoas. E o registro de Lucas aqui é que os samaritanos não recebem Jesus. Então, é uma mudança, de comportamento ao redor de Cristo Jesus. Um comportamento de pessoas que querem estar com Jesus, andar com Jesus, as maravilhas acontecendo. Agora vem episódio de rejeição. Episódio de rejeição. Galileia com destino Jerusalém. Ministério de aclamação, milagres, multidões, sinais, a popularidade de Jesus aí e a aceitação cercando Cristo, muito bom. Agora o destino a Jerusalém. Jesus estava indo para Jerusalém para cumprir sua missão. Então estava numa jornada, estava numa caminhada. E nessa caminhada, o caminho da cruz, ele se depara com rejeição, sofrimento, morte, e ele tinha consciência. O Senhor Jesus sabia o que lhe esperava. Ele sabia da rejeição, oposição, dos ataques, das zombarias, dos pregos, coroa de espinho, pesada cruz, cuspe. Ele sabia de tudo isso. E nessa caminhada, nessa jornada, ele tinha que preparar esses que realmente, da multidão, seriam discípulos. E é sempre assim, Começa com a sala cheia, mas termina, quem vai pegar lá o diploma, um número reduzido. Quem conclui o curso é sempre aquele funil, São poucos que passam ali. Muitos ficam pelo caminho. E essa jornada de Cristo, desse caminho da Galileia até Jerusalém, e marca esse ponto de virada no versículo 51, e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. A intrépida resolução, Como é importante nessa jornada a gente saber o que nos espera nessa missão. A gente não pode ficar acostumado só com o que está dando certo, os aplausos, as falas de apoio, os aplausos,
há um momento também de rejeição, de oposição. Essa caminhada em que Cristo sabia de tudo que ia acontecer, Ele vai ensinar aí alguns dos seus que estavam ali seguindo. Mas é importante a gente já termos essa lição a partir desse versículo 51, que nós precisamos estar bem conscientes do que nos espera. Porque há muitos na igreja que entendem que seguir Cristo é viver os melhores momentos na igreja. Na igreja também muda, a chave muda. Tem momentos difíceis na igreja, tem contratempo, tem momento de rejeição. Acontece. E se a gente fica no romantismo de que a fé é tudo mil maravilhas, vamos ficar desapontados, vamos esfriar e não vamos cumprir a missão. Jesus estava com seus olhos fixos na cruz, esse modelo de Cristo aí. Ele inicia a sua caminhada final, sabendo o preço, sob a sombra dessa intrépida resolução, lá do 51. Ele estabelece as exigências absolutas para quem deseja segui-lo. E ele tinha o conhecimento, sabia que o esperava. E é justamente nessa caminhada que ele vai preparar os discípulos, ele vai fazendo esse teste. Você sabe realmente o que te espera? Você está pronto para abrir mãos de alguma coisa aí na sua vida? Ou de tudo, né? Porque muda a prioridade dos servos do Senhor. O versículo 51, aí na Bíblia, 51 diz assim: e aconteceu que ao se completarem o 52 diz: e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, já com antecedência aí à frente, porque era uma multidão que seguia Cristo. 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Aquela situação conflituosa dos samaritanos para com os judeus e vice-versa, eles perceberam que Jesus está demonstrando que ia para Jerusalém, fecharam as portas para Jesus. O versículo 54 diz assim: Senhor, foi Tiago e João, né, no 54, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? A atitude destes de resolver mandando fogo do céu e querendo consumir a estes que tratam Jesus de uma outra maneira. E Jesus então o repreende. Aí aqui a reação típico da carne e o propósito de Jesus, né? A indignação humana, soberba, intolerância disfarçada de zelo. No cumprir a missão, muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, quer fazer da força da carne, do pecado, e a gente acaba atrapalhando essa jornada missionária. O propósito de Jesus: pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. É uma lição que o Senhor já deixa aí para os seus. Esse slide que eu coloco para vocês agora nos mostra um filtro aí do discipulado que nós vamos perceber nessa caminhada. Como nós iniciamos aqui, uma igreja cheia não significa que está produzindo discípulos.
Pode estar produzindo uma plateia, pessoas consumistas, admiradores, né? E aí tem a diferença do admirador para o seguidor. O admirador busca os benefícios sem o compromisso. É atraído pelos milagres e pela multidão. Abandona o caminho quando o custo se torna alto. E a gente está justamente aqui falando do custo do discipulado, porque as 3 pessoas que são destacadas nesse caminho que nós lemos aí, o que o Senhor Jesus está fazendo ali é mostrar o custo para eles, que possivelmente eles não perceberam. Está assumindo uma empreitada aí sem analisar os custos. Agora os seguidores, assume a intrépida resolução, é focado, caminha em direção à rejeição e à cruz, exige renúncia absoluta e lealdade sem divisões. Quando a gente chega no versículo 57, vai ficando mais claro esses pontos que nós trabalhamos aqui. Porque nessa caminhada à cruz, a Jerusalém, coloca-se aí, apresenta-se 3 personagens, 3 pessoas que são elementos de ensino. E o primeiro candidato, versículos 57 e 58, nos mostra uma pessoa bem empolgada. Parece ser uma pessoa bem empolgada, né? É o primeiro teste, é o teste do conforto. Pessoa bem empolgada, cheia de entusiasmo, seguir-te-ei para onde quer que fores. E era assim que Lucas registra desde o início do capítulo 9, a multidão seguindo Jesus. E a realidade no versículo 58, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus é aquele que sonda os corações. Jesus sonda os corações. A declaração, a promessa feita por esse empolgado, essa pessoa cheia de entusiasmo, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus é aquele que sonda o coração. O Senhor sabe quem é aquele que tem um desejo muito grande por um conforto. Todos nós desejamos um conforto. Todos nós queremos conforto para a nossa família. Mas um conforto que foge do normal é que alcança todos os preguiçosos. Tem um apego tão grande pelo conforto que não quer sair do sofá. Estou sem força para ir para a igreja hoje. Esse sofá está me segurando. Aquela chuvinha por esses dias, né? Hora de ir para a igreja. Passando aquele programa, aquele filme na TV. Alguém cisma de fazer pipoca na hora do culto, que você tem que se arrumar. Aquele cheirinho, mas o sofá quentinho. Derruba qualquer promessa de seguir-te-ei onde fores. Não é uma verdade? Todos nós queremos conforto. Mas tem as suas horas certas de conforto? Tem a sua hora de trabalhar? Tem a hora de se levantar e ir atrás do pão nosso de cada dia? Da luta, da batalha? Quando o Senhor responde no versículo 58, as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem descanso. E é interessante que ele está falando isso pouco momento antes dos samaritanos negar pousada. Negando pousada. E aí esse episódio de desprezo, né? Jesus avisa que segui-lo pode custar a segurança material. O verdadeiro discípulo compreende que este mundo não é a sua casa espiritual.
não há garantia de que nossa zona de conforto permanecerá intacta. Hoje, com os avanços, a tecnologia, as melhorias do conforto, tende a nos prender mais. Jesus responde no 58, já nesse olhar de raio-x, esse gosta de um conforto, está prometendo que não pode cumprir. E olha que naquela época não tinha tanto conforto, né, como nós temos hoje. Hoje tem mais coisas dentro de casa que nos segura, que nos leva a trabalhar muito para conquistar. E não há nada de errado aqui. A gente tem que trabalhar, realmente conquistar, buscar o conforto para a nossa casa, para a nossa família. Eu só estou pontuando aqui que depois a gente vai lutar para sair desse conforto para ir trabalhar, sair desse conforto para ir estudar, sair desse conforto para ir para a igreja, sair desse conforto para cumprir a missão de Cristo. Quantos aqui têm dificuldade de vir quinta-feira aqui por causa do conforto? Deixa para lá. Vamos mudar de assunto. Esse chega todo, os 57, indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele vai todo atrevido, todo disposto. Agora, o segundo candidato já nos remete a um teste de prioridade. O versículo 59. Esse segundo encontro, o convite parte do próprio Jesus, Segue-me. O próprio Jesus faz esse convite aí no 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. O que nós devemos marcar nesse versículo é a palavra aí, primeiro. Porque primeiro nos fala aqui nesse versículo de prioridade. E a resposta de Jesus no versículo 60: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. É o teste da prioridade. Convite de Jesus: segue. A condição colocada pelo candidato: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E o choque: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tem estudiosos, comentaristas, que vai dizer que esse deixar aos mortos, aliás, permita-me ir primeiro sepultar meu pai, tem uns que vai traduzir que o pai deste ainda estava vivo, e ele estava dizendo: quando meu pai morrer, aí eu me entrego à missão. Outros comentaristas já vai entender que realmente o pai morreu e este tinha que ir para a sepultura, lá para o ofício do enterro lá. E aí seria até mais dramático a resposta de Jesus, Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. E alguns comentaristas vai falar que esse permite-me ir primeiro sepultar meu pai está ligado a uma cultura, O sepultamento é uma cultura em várias regiões. Então vai ligar a aplicação um apego cultural, da sua comunidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. O apego cultural pode ser um grande empecilho para aquele que está sendo discipulado realmente ter bom
proveito no aprendizado. Muito apegado à cultura, muito preso a uma cultura local, e Jesus mostra nessa resposta a urgência de pregar o reino de Deus. Primeiro, está lá colocando o que é a primazia. A primazia de Cristo, a urgência espiritual, o mandamento de honrar a família é sagrado, mas o chamado de Jesus está acima de qualquer dever cultural. Na cultura da época, o pedido significava adiar o chamado por anos, cuidando de negócios familiares. Cristo exige primazia, urgência. O próximo candidato é o terceiro, né? Versículo 61. Versículo 61 diz assim: outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. O primeiro aparece de novo aqui. 61. Deixa-me primeiro despedir-me. Pronto, é esse aí, slide. O primeiro aparece aí. E aí Jesus apresenta uma metáfora agrícola, né? Eu mesmo acredito que nunca vi na vida real o uso dessa ferramenta agrícola. Conheço pelos estudos aqui, os comentários, estudos bíblicos. Eu não sou de área agrícola. Mas interessante que é colocado o primeiro, no versículo 61 aí, primeiro despedir-me dos de casa. E o versículo 62, essa resposta aí, uma metáfora agrícola. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Quando o Senhor responde no 62, ele usa essa questão de posto a mão no arado e olhar para trás. O olhar para trás nos traz a lição de um apego a situações passadas, que nos atrapalha no hoje, nas decisões hoje. Então o discípulo, quando ele usa a primazia quanto ao se despedir da sua casa, ele está olhando para o passado. E o Senhor Jesus chama ele para olhar para o reino na sua plenitude, no futuro, mas que exige uma urgência hoje na proclamação desse reino. Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Olhar para trás simboliza a hesitação, a busca por aprovação de terceiros e o apego ao passado. Jesus não aceita um coração dividido, o reino exige foco incondicional. Há uma imagem aqui, da distração, a metáfora do arado. Vai em linha reta, onde tem o olho lá, você tem que estar olhando fixo, e ao lado da linha que está mais forte, tem outras linhas mais apagadas, são os sulcos, que o arado já passou. E aí esse que está mais forte aí, é o arado que está sendo feito. Se você se distrair, você quebra o arado que está do lado. Você vai entrar no arado do lado, vai ficar torto. Então, essa linha do arado aí, você tem que ter um alvo, para esse sulco ser reto aí, essa vala, o lavrador precisa fixar os olhos puramente para frente. E é isso que o Senhor Jesus está ensinando para esse que está olhando para trás e querer se despedir. Você está se prendendo a alguma coisa lá do passado e não toma uma decisão hoje, não foca o alvo hoje, não tem essa intrépida decisão. O desvio, olhar para trás por um único segundo, causa uma mudança imperceptível de grau no momento. Acontece ali, pum, arruína tudo.
trabalho foi tudo? Você está no discipulado, você está na igreja, você está estudando, você está avançando, mas uma distração que você olha lá para fora, lá para o passado, lá para trás, é o suficiente para você estragar essa caminhada. Você estraga a sua caminhada. Essa pequena concessão nostálgica arruína o trabalho de toda a fileira. Não existe discípulo de cabeça virada. Vamos dar uma olhada aqui, nessa radiografia da alma, os 3 testes juntos. Porque, veja bem, Lucas, ele começa no 51, mostrando Jesus em uma trépida resolução de cumprir a sua missão. E nesse início, porque ali agora se aproxima do momento da cruz. E quando se aproxima do momento da cruz, começa a rejeição, começa a oposição. E então nessa caminhada começam os ensinos, e nós, quando Cristo chega na nossa vida, nós somos colocados também numa jornada. Numa jornada. Estamos nessa caminhada até a volta de Cristo Jesus, nesse tempo de hoje que é o tempo da pregação. É o tempo do ID, é o tempo em que a igreja está mundo afora pregando o Evangelho. E quando nós nos colocamos a pregar de verdade o Evangelho, nós precisamos estar preparados para as circunstâncias pontuadas nessa caminhada por Jesus. O que estava todo alegre, todo animado, voluntário, seguir-te-ei para onde for, não apresentou nenhuma desculpa, mas lhe faltava fundamento, estar ali alicerçado no que vem quando você toma uma decisão dessa. Vai perder conforto. A resposta não tem corvice. O teste espiritual, conforto e a segurança material. Mas como isso? A gente não vê aqui aos nossos olhos, A gente perde essa segurança material, esse desconforto. Talvez a gente aqui vê tudo bem, tudo maravilhoso, estamos seguindo a Cristo, estamos indo para a igreja, louvamos ao Senhor, mas pergunta os missionários que estão no campo hostil. Eu recebi por esses dias o e-mail do Albano. Não posso falar o que está transmitindo, onde Albano está. Recebi o e-mail dele, apresentando o relatório. Não tem conforto para essa turma. E a história das missões nos mostra os missionários sendo mortos brutalmente. Histórias de tribos de índios mataram missionários, depois se converteram. Agora eu não lembro o nome, mas o filho de um dos missionários foi ordenado, foi pastor, e os missionários que estavam nessa tribo, uma índia foi engravidada por um outro índio, e esse índio, que não podia fazer isso, colocou a culpa nos missionários. A tribo mataram os missionários. Missionário estar numa tribo, no meio do mato, tem conforto? Sai da sua cidade? Ashbel Green Simonton, que chegou em 1859 no Brasil, Simonton, o missionário presbiteriano, que nós celebramos em agosto, 12 de agosto, para a igreja presbiteriana, é o mês de missões. Saiu do seu conforto, veio para o Brasil no tempo de grandes enfermidades no Brasil, malária, febre amarela, e no entanto ele morreu disso. 7 anos aqui, saiu do seu conforto para um país que não tem, até hoje não tem essa estrutura de conforto de países de primeiro mundo. Então realmente, você seguir a Cristo é você não estar apegado a conforto. Nós, como eu falei aqui, nós lutamos todo o tempo para não se apegar ao conforto, porque tem um apego desmedido que leva à preguiça, trava a nossa vida. O ocupado, o segundo,
que foi convidado por Jesus, segue-me, ele colocou uma desculpa, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. E a resposta, deixa os mortos sepultar os mortos. A prioridade e as obrigações terrenas. O terceiro, o foco, é o apego ao passado. É a lição para nós hoje, para a nossa vida espiritual. E a gente sabe que essas desculpas não é de iniciante, não. Não é só de iniciante. Aqueles que estão na classe de discipulados, estão começando na fé, encontramos esses. Mas chega um caminhar de fé prolongado, que se vira uma rotina, uma mecânica tão grande, que nós começamos a usar essas desculpas. E aí a gente olha para a igreja, a gente vê uma igreja que não está progredindo. Primeiro. O discipulado, no discipulado não cabe, o discipulado de Jesus, não cabe meio período. Não. A gente cantou aqui, né? Na minha vida não cabe mais nada. Jesus preencheu tudo. Mas chega um momento na vida espiritual que a gente percebe que não é bem assim. Está meio período. Não, eu sirvo a Jesus, mas também eu tenho meus compromissos aqui. Não canta como essa letra teológica bacana, né? Mas passo para mais nada. Procurava aí, era um vazio. Mas quando Jesus chega, preenche tudo. Não dá para se colocar nessa jornada, nessa caminhada em meio período e nem recebendo um crachá de apenas admirador. Que coisa, né? Não, sou apenas um admirador. Vamos trabalhar, vamos fazer isso, vem EBF aí. Não, eu só sou um admirador. Vamos distribuir folhetos, vamos para o café, como é que é? Café e Missões? Não, sou só um admirador. Está vendo aqui o crachá? Eu tenho que botar na testa. Rir para não chorar, né? O grande vilão do discipulado moderno. Mas primeiro preciso cuidar dos meus interesses, deixa eu resolver minha carreira, deixa eu organizar minha vida financeira. Sempre dizemos mais primeiro para Deus. Tiramos Cristo do trono da nossa prioridade. O reino de Deus não aceita voluntário de meio período. Vamos correr aqui, já deu o nosso horário. O balanço do discipulado é um alto custo. É um alto custo, a gente precisa ter o entendimento disso. Morrer para si mesmo, abrir mão do conforto terreno, colocar Jesus acima das prioridades mais legítimas, manter um foco inabalável sem olhar para trás. E o que o Senhor nos oferece? Infinita recompensa, a vida eterna. É o que nos é garantido. Comunhão íntima com o Pai, a glória eterna que nenhuma riqueza pode comprar, a presença daquele que caminhou resolutamente para a cruz por nós, é viver para sempre com Ele. Mãos no arado, olhos no alvo, que o Senhor sonde o nosso coração, né? A gente tem que pedir com resolução: Senhor, tira esse mais primeiro da minha vida, eu quero te servir. E convido você a se colocar de pé, que nós vamos louvar a Deus com o hino Mãos no Arado.